Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário, certamente outros estão a caminho. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom contar com a sua participação neste culto, mesmo à distância. Desejamos de coração que no decorrer deste culto e através dele, Deus fale ao seu coração e este culto faça diferença na sua vida. Queremos, neste momento inicial do culto, fazer alguns lembretes, algumas comunicações quanto às atividades da igreja. Inicialmente, lembrando as atividades normais da semana. Temos um encontro diário, através do programa Logo de Manhã, às 7 horas da manhã, na sua casa, no canal 4 TV Tribuna. E pedimos aos irmãos que orem pelo programa Logo de Manhã e que também se empenhem em sua divulgação. É uma estratégia para fazer a mensagem da palavra de Deus chegar a pessoas com as quais você tem se preocupado e pelas quais você tem orado. Em nosso programa Logo de Manhã, nós retomamos nossa série de reflexões em torno do livro dos Salmos. Durante a semana, continuamos aí com as reflexões a partir do Salmo 52 em diante, e podemos estudar esses salmos das Escrituras. Na quarta-feira estaremos reunidos em nosso culto de oração. Temos estudado juntos aqui os livros do Antigo Testamento. Na quarta-feira será estudado o livro do Deuteronômio. Tem sido muito interessante ter uma visão panorâmica dos primeiros livros da Bíblia. Quero lembrar também que o Grupo Somos Um tem seu encontro no próximo sábado à tarde e, como de costume, os participantes devem trazer como doação alimentos que são usados para instituições carentes. Então, não deixe de participar também dessa forma. No próximo domingo teremos a Assembleia Ordinária da Igreja após o culto matinal, por ser o terceiro domingo. Estamos nos preparando aí para o acampamento dos adolescentes. E se o irmão tem filhos adolescentes, não fez a inscrição do seu filho ainda, providencie o mais rápido possível. Se o irmão não tem filho adolescente, mas quiser adotar um, sem levar para casa, adotar só para pagar a inscrição do acampamento, pode fazer também isso, e aí alguns adolescentes e algumas famílias com maior dificuldade serão ajudadas para que eles também participem. E já estamos nos preparando para a próxima viagem missionária da igreja. Iremos no primeiro sábado de agosto a Porto de Galinhas e Serrambi, onde estão ali duas congregações da igreja, para um trabalho evangelístico, um trabalho de impacto evangelístico. Será uma viagem muito marcante e os irmãos já devem providenciar suas inscrições para essa programação, para esta atividade. Lembramos também que no próximo domingo, pela manhã, após o culto matinal, teremos um encontro do pastor da igreja com todos os professores de jovens e adultos. Teremos uma conversa panorâmica sobre o tema desse próximo trimestre, desse trimestre que acabamos de iniciar. Então, estejam atentos com relação a isso também. Conforme avisamos no domingo passado, nosso irmão Adonias Araújo tem agora um CD com belíssimas músicas, músicas tradicionais, músicas de sua autoria, e os irmãos que desejarem poderão procurá-lo. Teremos um momento especial de culto no mês de agosto, quando faremos referência a isso. Teremos a participação dele direta no culto da igreja, mas irmãos que desejarem já podem procurá-lo e o CD pode ser adquirido. Asseguro que está muito bonito e vale a pena tê-lo para ouvir hinos que certamente tocam o nosso coração. Hoje pela manhã nós tivemos ainda a presença do pastor Roberto Santos. Ele viajou hoje à tarde de volta a Porto Alegre, de volta ao Rio Grande do Sul, e durante a semana que esteve aqui deu um grande impulso ao trabalho de acompanhamento às frentes missionárias da igreja. Tem desenvolvido um lindo ministério nessa área da igreja. Louvamos a Deus por sua vida, principalmente numa época como essa, que estamos pensando em missões estaduais, ênfase de todo esse mês de julho. É muito bom poder receber notícias como as que ele trouxe do campo missionário. O boletim do próximo domingo trará algumas informações sobre o trabalho ali, entre outras coisas, notícias da entrega que foi feita na cidade de Manari, das doações que os irmãos trouxeram aqui para a igreja. Então, o carro utilitário da igreja foi carregado, bem pesadinho, e não deu para levar tudo. O restante das doações será levado esta semana por
equipes de outra igreja que está indo também para o sertão, e eles nos ajudarão levando parte do que foi doado pelos irmãos. Mas já foi uma grande alegria para o pastor Roberto, irmão Clóvis, chegar ali em Manari com as doações para uma região que tem sofrido tanto com a seca, pessoas que vivem uma situação de bastante necessidade. Agradeço mais uma vez aos irmãos que cooperaram com tanta disposição e com tanta boa vontade para aquele trabalho. Quero também, nesse instante, lembrar que no culto de hoje à noite, nós queremos oficialmente encerrar o Congresso de Grupos Familiares que aconteceu nesse final de semana, ali no Seminário do Norte. Como orador oficial tivemos o pastor Alexandre Cavalcante, filho do pastor Apolônio e da professora Cássia. O congresso foi muito bom. Em seguida faremos referência ao grupo que participou, aos congressistas que estiveram envolvidos no congresso. Mas em nosso culto desta noite estaremos também enfatizando este momento da igreja. Estamos muito felizes com isso. Neste momento, eu gostaria de apresentar e conhecer as pessoas que nos visitam. Preciso fazer uma referência especial à família do pastor Paulo Weiler, Marvinéia. Eles estão felizes aí com a presença de boa parte da sua família, e eu queria apresentar à igreja, primeiro, filho e nora, o Nelson e a Roseli estão aí, queria que eles ficassem de pé, estão ali, são muito bem-vindos, mas permaneço de pé porque eu quero apresentar o restante da família, certo? Está também presente o neto do pastor Paulo Weiler, Paulo Weiler Neto. Esse foi fácil lembrar o nome, pastor. O pastor Paulo Weiler Neto está presente ali, também acompanhado de Débora, sua esposa, e trazendo o Isaac, que é bisneto dos irmãos Paulo Weiler e Alvineia, e certamente eles estão muito felizes em ter essa parte significativa da família presente neste culto. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma alegria recebê-los neste culto, que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado. Certamente há outras pessoas entre nós que nos visitam, cujos nomes eu não tenho aqui comigo. Então eu pediria, por gentileza, aos demais visitantes que também se colocassem de pé, as pessoas que nos visitam nesse instante. Puxa, temos uma família toda presente ali também, coisa boa. Permaneçam de pé por alguns instantes, vocês vão receber o cumprimento de alguém próximo a você, vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja, é uma expressão de nossa alegria em recebê-los, de nossa gratidão por sua presença. Vão levar consigo o cartão postal, mas se possível vão deixar conosco essa parte destacável com seus dados pessoais. Vai ser uma alegria poder manter contato com vocês. Então sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe no decorrer deste culto. Nesse instante, nós convidamos os cantores cristãos para a apresentação desse prelúdio cantado. Durante esse prelúdio, nós nos prepararemos em atitude de oração para este culto ao Senhor, buscando a sua presença, dispondo-nos a ouvir a sua voz, fazendo deste momento um momento em que abrimos o nosso coração diante de Deus, reconhecendo as nossas limitações, mas dispondo-nos a adorá-lo através deste culto, e corações abertos, mentes abertas, ouvir a sua voz e aquilo que Deus tem para nós. Enche a minha alma
Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para a leitura da palavra de Deus, mas eu queria dizer aos irmãos que participaram do congresso de grupos familiares e aos irmãos que já participam de grupos familiares, que nós queríamos muito que todos estivessem assentados aqui nessa ala reservada. Quem não é, mas está nessa ala, pode permanecer, não tem problema nenhum. Mas alguns estão na galeria, eu queria que também estivessem todos por perto aqui, para que pudéssemos estar mais próximos para um momento específico do culto em que teremos a sua participação. Agora nós vamos ler a palavra de Deus no introito bíblico, extraído do Salmo 96, e nós teremos o pastor Apolônio conduzindo esta leitura em uníssono. Salmo capítulo 96, versículos 7 a 8. Leamos. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Amém. Cantemos o HCC número 17, Fonte és tu de toda a bênção. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais este culto e que a tua palavra pregada possa, quem está aqui, quem não tem Jesus, possa aceitar Jesus como teu Salvador. E também o nosso Deus, te agradecemos porque nos dá a oportunidade de estarmos aqui, pela tua misericórdia e pela tua graça, te prestar esse culto que só a ti é devido. Aceita no profundo do nosso coração, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
Muito bom ouvir essa música, não é isso? Exaltado seja o nome do Senhor. Nós exaltamos através da música, através do louvor, também através dos cuidados que Ele tem para conosco. E vou citar alguns nomes aqui que nós devemos interceder para que os cuidados de Deus sejam mais especiais. No final dessa semana, nós tivemos nossa igreja bem movimentada. Desde a quinta-feira tivemos o Congresso Infanto Juvenil, bastante crianças aqui. E no seminário aconteceu o primeiro encontro de grupos familiares, na sexta e no sábado. Mas também no meio dessas duas programações aconteceu que o falecimento da irmã Grace Iris. Ela faleceu na quinta-feira, tivemos o culto aqui na sexta pela manhã. E devemos orar pela família da irmã Grace Iris. Além dos irmãos que durante a semana a gente pega o boletim, lê, vê os seus nomes e oramos por eles, eu destaco alguns outros nomes. De Cátia Cristina, ela está hospitalizada, bem como o pastor Geucírio Rocha, Leontino Correia, e será submetida à cirurgia esta semana. Amanhã a irmã Cleonice Melo, e na quarta-feira, Keila Santana. E devemos continuar orando pela saúde e recuperação da irmã Amara Inácio, Eliane Melo. Devemos continuar orando também pelo pastor Merval Rosa, pastor Anderson Queiroz. E por nós, para que nos coloquemos diante de Deus acerca de um assunto muito importante que nós vivenciamos no mês de julho, missões estaduais. Que Deus faça-nos abrir os olhos para ver que o campo está pronto para a colheita e que possamos, como povo dele, fazer essa colheita. Isso nós devemos nos colocar diante de Deus para que Ele fale ao nosso coração acerca de missões e qual é o povo que está perto de nós, que está pronto para a colheita, que Ele nos mostre. Que não fiquemos de olhos fechados. Vamos orar. Senhor, diante de Ti nós nos colocamos com os corações agradecidos pelos cuidados que Tu tens para conosco. Alguns corações entristecidos como o caso da família da irmã Grace Iris, pelo seu falecimento. Te pedimos, ó Pai, que Tu consoles, confortes e que preencha, Senhor, a ausência dela no seio da família. Tu estejas cuidando de cada um dos seus familiares, dando direção, dando conforto, e nos colocamos, ó Pai, como comunidade, como família estendida, no apoio a esta família que sofre. Nós colocamos também, Senhor, irmãos nossos que estão hospitalizados, estão precisando da Tua intervenção. Tu estejas, Senhor, orientando os médicos para os procedimentos, para o procedimento adequado para a recuperação de sua saúde. Enquanto isso não acontece, ó Pai, Tu estejas com seus familiares, dando que a esperança em Ti e a confiança em Ti seja presente a cada instante, que a confiança em Ti seja a substituta da angústia, da insegurança. E que nós, Senhor, como povo Teu, abra os nossos olhos para vermos que os campos estão prontos para a colheita. E, Senhor, que hajamos como ceifeiros da Tua parte, para que mais e mais pessoas tomem decisões ao Teu lado, escolham Te seguir. E que possamos nós ser instrumentos Teus, nas Tuas mãos, nós nos colocamos. Continua a falar aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.
Convidamos os diáconos para nos darem apoio nesse instante. Queremos lembrar aos nossos queridos visitantes que esse é um momento muito íntimo dos que fazem a Igreja Batista da Capunga, pois nós nos sentimos felizes esta oportunidade que Deus nos dá de podermos colaborar com a expansão do Reino de Deus em todo o mundo. Lemos no livro do Êxodo, 25 capítulo, e o versículo 2, a parte B. Diz assim: tragam ofertas, mas só recebam ofertas daqueles que quiserem ofertar de coração. Todo aquele que quiser pode trazer. Cantemos A Ti Seja Consagrada Minha Vida, 429 do HCC. O Salmo 9, primeiro e segundo versículo, nós lemos na versão Bíblia Viva. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, anunciarei ao mundo as tuas obras maravilhosas. Tu serás a minha alegria e o meu grande prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó grande Deus. Convidamos o diácono André Felipe para agradecer a Deus os dízimos e ofertas entregues nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, com os nossos dízimos e ofertas, nós também te louvamos, te adoramos, exprimimos a nossa gratidão, expressamos, Senhor, o sentimento que vai na alma
em gratidão pela salvação, em gratidão pela remissão dos nossos pecados, em gratidão, ó Pai, por tudo que Tu representas em nossas vidas. Sê conosco, dá-nos a direção conforme a Tua santa e perfeita vontade. Abençoa-nos, perdoa nossas faltas, guia-nos conforme a Tua santa vontade. Pois em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém. Conforme mencionamos no início desse culto, nós estamos, entre outras coisas, encerrando hoje à noite o congresso de grupos familiares que aconteceu nesse final de semana ali no Seminário do Norte, promovido por nossa igreja. Percebo que ainda temos espalhados no santuário alguns irmãos que participam de grupos familiares, que participaram do congresso, e, se possível, gostaríamos de tê-los todos juntos aqui, inclusive o grupo de motociclistas que está ali, a galeria também, ter esse grupo presente aqui, formando coro com os demais participantes do congresso. E nós queremos dizer que esse trabalho, iniciado no ano passado, tem avançado, e na pastoral do boletim de hoje fazemos referência àquilo que tem sido realizado, àquilo que tem sido alcançado. E uma das metas, um dos objetivos desse trabalho é conhecer mais de perto aqueles que fazem parte dessa grande família que chamamos carinhosamente de família capunguense. Numa igreja grande, corremos o risco de muitas vezes passar desapercebidos em meio à grande multidão. Participando de um grupo familiar, de um pequeno grupo, é possível ser acompanhado mais de perto, ser lembrado permanentemente, ter alguém mais próximo com quem compartilhar as nossas preocupações nos diferentes momentos e circunstâncias da vida. E esse resultado já tem sido colhido por aqueles que têm participado dos grupos familiares. É também uma oportunidade para a integração daqueles que estão chegando na igreja, e assim podem ser mais facilmente identificados, podem criar laços mais sólidos, podem ter relacionamentos mais efetivos com as pessoas que fazem parte da igreja. A Convenção Batista Brasileira, desde o início da década de 70, já vem estimulando as igrejas a terem grupos que se reúnem nos lares, como forma de integração. Durante algum tempo eles foram identificados como NEBs, Núcleos de Estudos Bíblicos nos Lares. Os nomes foram evoluindo, como acontece normalmente com o tempo, mas hoje em nossa igreja temos empregado a expressão grupos familiares, porque normalmente se reúnem famílias para esse trabalho. E o nosso desejo é que aos poucos todos aqueles que fazem parte da igreja possam se integrar nesse tipo de trabalho, possam se envolver nesse trabalho. E eu queria pedir que você lesse a pastoral do boletim de hoje, não agora, claro, no outro momento, mas que você lesse a pastoral em que nós fazemos referência a isso, que você identificasse próximo a você algum grupo que já exista ou que esteja em formação para participar. Todos aqueles que têm se envolvido têm uma experiência positiva a contar e a compartilhar. Foi isso que nós vimos e ouvimos durante o congresso realizado neste final de semana, e nós nos alegramos com o trabalho que já tem sido realizado por nossos ministros de família, pastor Apolônio, professora Cássia, e trabalho que tem sido coordenado por eles. Alegramos com as vidas dos líderes que têm estado à frente de cada grupo familiar, e agora nós estamos no processo de formação de novos líderes, porque os grupos precisam se multiplicar. Alguns grupos já estão grandes demais, e nós precisamos que esses grupos deem origem a novos grupos, inclusive para que possamos ir mais longe e alcançar resultados mais efetivos. Então estamos muito felizes com o trabalho que tem sido realizado por esses grupos familiares. Nesse final de semana foi orador
do encontro, pastor Alexandre Cavalcante, que será também nosso pregador no culto desta noite. E eu queria, neste momento, que aqueles que tomaram parte do congresso ficassem de pé onde estão, que se unissem a eles todos que fazem parte de grupos familiares nesse instante. Podem ficar de pé, todos aqueles que tomaram parte no congresso e aqueles que, mesmo não podendo ir ao congresso, fazem parte de grupos familiares. Então, temos aí um grupo significativo, inclusive na galeria ali, e nós queremos dizer a todos vocês que estamos felizes por esse crescente grupo de irmãos que tem se envolvido, e tem sido muito bom ouvir as suas experiências. Temos sido inspirados e estimulados por suas experiências, por aquilo que você já tem colhido como resultado desse trabalho e desse ministério. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença, e nós queremos dar prosseguimento ao culto e vamos passar a leitura da palavra de Deus. Em seguida louvaremos ao Senhor e então teremos a apresentação do coro da igreja para ouvir a nossa mensagem desta noite. Pastor Alexandre, os irmãos têm alguma informação sobre ele no nosso boletim, mas ele tem se destacado como um dos líderes em nível nacional do trabalho com pequenos grupos desse ministério. É também autor nesta área, com livro publicado nesta área de apoio ao trabalho com pequenos grupos, e é pastor auxiliar da Igreja Batista Central de São Luís do Maranhão, mas sobretudo é capunguense de origem e de história. Foi aqui que ele cresceu, foi aqui que ele se desenvolveu. Nós realmente o recebemos como parte da família, nós o temos em casa, muito felizes por aquilo que Deus tem realizado através do seu ministério, pastor. E não sei se sua família está presente. Pastor Alexandre pregou agora na nossa congregação na Jaqueira e acabou de chegar para participar desse culto também. Não sei se eles já estão aqui no santuário. Não, estão chegando ainda, estão lá atrás, na parte das crianças, a sua esposa e seus 2 filhinhos, mas nós louvamos a Deus por sua vida, agradecemos a Deus a sua vida e somos gratos por sua presença entre nós. Eu convido a igreja a se colocar de pé neste momento e nós faremos de forma responsiva a leitura da palavra de Deus, extraída da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que alegria é crer em Cristo. 318 do HCC. Cristo
Boa noite, querida Igreja da Capunga. Para mim é uma satisfação estar aqui nesta noite, na igreja em que eu me criei, na igreja que desde pequeno eu participei. Tem fotos de recordações em que eu estou aqui pequenininho, no coral infantil, com gravatinha, participando do coral. E a Igreja da Capunga marcou a minha vida. Deixa eu só pegar aqui o outro microfone. Aos 9 anos de idade, eu me batizei aqui nessas águas com o pastor Guimarães, tio Guimarães. Uma grande bênção na minha vida, tudo que eu vivi aqui na Capunga. Tive professores da EBD, professores maravilhosos, Wagner, Francecleia, Levi, Admes, pessoas que foram instrumentos de Deus na minha vida. E estar aqui em Recife, na Capunga, revendo a igreja, para mim é uma grande bênção, uma grande satisfação hoje trazer essa palavra. A igreja, há 13 anos que eu moro no Maranhão, em São Luís, no Maranhão, e nesses 13 anos o meu sotaque misturou um pouco, já não tenho mais só o sotaque pernambucano, tem também o sotaque maranhense, então hoje está uma mistura, seria um pouco mais para o marabucanês, mas naquelas horas o oxente vem, né? O oxente não sai, né? O sotaque pernambucano fica, mas há uma mistura hoje no meu sotaque. E lá em São Luís do Maranhão, Deus me abençoou, me deu uma esposa, a Eloilma, e quando a gente começou a namorar, era Alê de Alexandre e Elu de Eloilma, era Alê e Elu, e eu tinha colocado um adesivo no carro, Alê e Elu, e tinha um colega nosso que falou assim: olha, quando vocês tiverem um filho, bota o nome dele Iá. E eu não entendi, mas por que Iá? Porque, olha, Alê e Elu, Alê, Elu e Iá. Aí faz aleluia. E Deus me deu essa bênção de formar a família Aleluia. Deus nos deu a Isabela, Isabela, que hoje tem 5 anos. E Deus nos deu o Arthur, o A. E assim fizemos a família Aleluia. E teve alguém que falou depois assim: olha, mas quando tem gente que está glorificando a Deus e fala assim, na verdade, fala só aleluia, fala aleluia, glória a Deus. Cadê o glória a Deus? Eu não, glória a Deus, Deus não vai dar, é só aleluia mesmo, dá muito trabalho cuidar da família Aleluia. O glória a Deus só se for em discípulos na fé. Aí a gente vai formando os discípulos e glorificando a Deus com as nossas vidas. Nesse final de semana realmente foi uma grande bênção participar no primeiro grande encontro dos grupos familiares, de estar perto com os líderes e com os membros dos grupos familiares, compartilhando juntos do que Deus tem feito em nossas vidas. Realmente não tem tema melhor para dizer do que não juntos somos melhores, realmente juntos somos melhores, e é isso que temos descoberto todos nós que estamos participando dos grupos pequenos, e cada participante aqui do grupo familiar da Capunga pode falar isso, que realmente juntos somos melhores. E a igreja primitiva, ela entendia muito bem esse valor, porque ela era uma igreja que se reunia no pátio do templo, na grande congregação, com a grande multidão de membros que eram salvos, mas também se reunia de casa em casa, porque de casa em casa é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de comunhão, é um ambiente de crescermos juntos na fé, de vivermos relacionamentos mais próximos, desenvolvermos amizade. E o grupo familiar tem dado essa oportunidade para todos que têm participado. O título dessa reflexão é Uma Fé Poderosa. Vamos falar sobre a fé, uma fé poderosa.
O ensinamento básico de Jesus aos seus discípulos foi sobre a fé. Nós vemos muitas passagens dos evangelhos, Jesus ensinando sobre a fé. Inclusive o texto mais famoso, João 3,16, fala sobre a fé. Vamos dizer juntos, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que tem fé em Jesus tenha a vida eterna. Nós recebemos a Jesus Cristo pela fé e somos salvos. Nós lemos sobre isso em Efésios. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, há um texto muito famoso sobre a fé. Vamos abrir a Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, e a gente vai ler a parte A do versículo 6, de Hebreus capítulo 11. Diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí você vai para o versículo 6, a parte A diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está a Tua palavra, aqui está o Teu povo reunido para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor faça a Sua obra, a obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas nesta noite. Nos edifica, nos exorta, nos consola, nos encoraja a fazer a Tua obra. Fala conosco, dirige essa palavra em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus diz que a fé é uma certeza, é a convicção, é de fato esperar uma realidade. E os antigos, que você pode ler desde o Antigo Testamento, na Bíblia, você vê o exemplo daqueles que andaram pela fé. E eles obtiveram um bom testemunho porque andaram pela fé, porque entendiam que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando temos fé, nós desenvolvemos então um bom testemunho. Abraão, ele entendeu sobre a fé, e nesse mesmo capítulo de Hebreus fala dele, e ele foi reconhecido como um pai da fé, amigo de Deus, porque ele andou pela fé. Ele ouviu a voz de Deus e seguiu, e Deus o chamou para levar ele até a terra que Deus mostraria para ele. E ele, pela fé, deixou a sua parentela e foi, seguindo apenas a voz de Deus. Naquela época ele não tinha a Bíblia como nós temos, ele tinha apenas a voz de Deus, e ele ouviu e seguiu com convicção, e Deus o fez ser uma bênção. Ele foi reconhecido então como um homem de fé. Mas falar sobre fé é também falar de pessoas que muitos negam a fé, rejeitam a fé. Muitos até ouvem a palavra de Deus, até leem a Bíblia, mas negam a fé. São incrédulos à mensagem de Jesus. E Jesus experimentou isso, essa incredulidade e rejeição, quando ele foi até Nazaré. Está em Marcos capítulo 6, quando ele visitou Nazaré, a terra em que ele foi criado, e ele então foi pregar na sinagoga, num sábado, e as pessoas começaram a falar: mas ele não é aquele carpinteiro, o filho de Maria, e os irmãos dele não estão aqui conosco, e ele tem irmãos e irmãs, e começaram a se escandalizar em Jesus. E
por causa da incredulidade do povo de Nazaré, Jesus não pôde fazer ali os seus milagres, a não ser curar uns poucos enfermos, porque o povo de Nazaré foi incrédulo, rejeitou a fé em Jesus. E muitos ouvem, são até simpatizantes do Evangelho, consideram Jesus apenas um grande líder, mas não querem de fato entregar suas vidas ao Salvador e a viver pela fé com Jesus Cristo. E você, que tipo de fé você tem enfrentado no seu dia a dia? O nosso dia a dia é cheio de dificuldades, gigantes, adversidades. Qual o tipo de fé que você tem vivido? E eu gostaria de compartilhar alguns tipos de fé que está nos evangelhos e que seguidores de Jesus demonstraram tipos de fé diferentes diante de Jesus. E o tipo 1 está em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Nesse trecho, Jesus está com os seus discípulos em alto mar, está num barco, está tarde da noite, e nesse momento que o texto relata, acontece uma grande tempestade em alto mar. Há um temporal de ventos e começa a vir muitas ondas e vir contra o barco, e as ondas eram tão grandes que estava entrando muita água no barco, e os discípulos de Jesus ficaram desesperados, e Jesus estava dormindo na popa do barco, sob o travesseiro, e eles então chegaram até Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus se levanta, repreende a tempestade, e o texto diz que vem uma grande bonança. E Jesus então olha para os seus discípulos e repreende eles, dizendo que eles não tinham fé. Homens de pequena fé, diz o Evangelho de Mateus. Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E muitas pessoas têm vivido esse tipo 1 de fé. Tem Jesus em suas vidas, entregaram suas vidas ao Salvador, estão seguindo com Ele a sua vida, mas a fé deles tem sido uma fé pequena. Diante das adversidades, vive atemorizado, preocupado, não consegue confiar, não consegue descansar, e esquece que Jesus está no seu barco da sua vida. Jesus está no seu coração, está com você. Ele garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E precisamos então olhar para Jesus, e na hora da adversidade devemos demonstrar o fruto do Espírito: amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade a Deus e aos outros e à igreja, mansidão, paz. Precisamos demonstrar o fruto do Espírito, porque Deus está em nossas vidas. Mas existe um tipo 2 de fé, que também está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e a partir do versículo 21 em diante, relata 2 histórias que simbolizam o mesmo tipo de fé, que é o tipo 2. Ali, nesse trecho, Jairo, que é um dos chefes da sinagoga, um homem judeu, religioso, ele pede a Jesus que vá até a sua casa, porque ele crê que se Jesus fosse até a sua casa e impusesse suas mãos sobre a sua filha, que estava acamada, doente, a ponto de morrer, ele cria que se Jesus impusesse as suas mãos sobre ela, ela viveria, seria curada. E Jesus então vai com ele até a casa de Jairo, e no meio do caminho, o texto diz que há uma grande multidão apertando Jesus, e uma mulher que há 12 anos sofria
de uma grande hemorragia. Já tinha gastado tudo que ela tinha com todos os médicos e só piorava. Essa mulher cria que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela enfrentou a tudo e a todos e tocou em Jesus com fé, porque ela cria que bastava tocar em Jesus e imediatamente ela foi curada. E Jesus então para a sua caminhada e olha para trás e pergunta: quem me tocou? E os discípulos não entendem: mestre, tem tanta gente te tocando. Mas ele sabia que dele tinha saído o poder. E aquela mulher então se ajoelha diante de Jesus, atemorizada, tremendo, e ela diz que foi ela quem tinha tocado em Jesus. E Jesus fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estás livre do teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegam algumas pessoas da casa de Jairo e dizem para Jairo não importunar mais Jesus, porque a filha dele tinha morrido. E nessa hora que Jairo escuta essa notícia tão triste, Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. O próprio Jesus estava encorajando Jairo: não temas, crê somente, tenha fé. E então Jesus vai com ele até a sua casa e lá ele fala: Talitá cumi, menina, eu te mando, levanta-te. E ela imediatamente se levantou e ressuscitou da sua morte, ela voltou a viver. Essas duas histórias narram o mesmo tipo de fé, a fé com o toque. A fé em que a pessoa crê que se ela tocar, algo vai acontecer. E tem muitas pessoas que até hoje têm vivido a fé com o toque. Precisam de alguma coisa para fortalecer a sua fé. Precisa de um copo d'água para crer que bebendo vai acontecer um milagre, Deus vai operar. Ou então, se for ungida com óleo, aí sim, vai acontecer alguma coisa. Ou então, se fulano de tal, que tem uma oração muito poderosa, se ele orar, vai fazer toda a diferença. Mas se eu fizer aquela campanha, aí sim, eu vou arrumar uma pessoa, não vou ficar mais só, vou casar. E crer que precisa tocar, precisa ter alguma coisa para que a fé aconteça. Mas há um tipo 3, um tipo excelente de fé. A fé que Jesus encorajou está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Jesus entra em Cafarnaum e um centurião romano chega até Jesus. Um centurião era um comandante de um pelotão de soldados. Ele era pagão, não era judeu. Não tinha sido criado na religião, nas tradições do povo de Deus. Mas ele chega até Jesus, ele tem uma fé enorme. E ele pede a Jesus que cure o seu servo, o seu criado, que estava na sua casa, acamado, sofrendo muito. E aí Jesus diz para ele: tudo bem, eu vou até lá, eu vou curá-lo, eu vou lá. E aí o centurião responde no versículo 8 e 9, de uma maneira surpreendente. Ele fala assim para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E diz o texto que Jesus se admirou da fé do centurião. Mesma palavra, ele tinha se admirado com a incredulidade do povo de Nazaré. Ele também havia se admirado agora com uma grande fé, a fé desse centurião. E ele disse:
nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Esse tipo 3 é a fé apenas com a palavra de Cristo. Apenas a palavra de Cristo é suficiente na minha fé. Eu não preciso tocar em nada, eu posso passar pelas adversidades, mas eu tenho fé. A fé com a palavra de Jesus. É essa fé que Jesus quer ver em nós, a fé na sua palavra. A fé de quem confia no seu Pai celestial, no seu Deus. E de onde vem esta fé? O apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pela pregação da palavra, a nossa fé é aumentada. Quando a nossa fé é baseada na palavra de Deus, temos uma vida espiritual frutífera. Mas eu queria encerrar falando de um tipo 4 de fé, que não é mais importante do que o tipo 3, mas complementa o tipo 3. Devemos ter uma fé na palavra de Cristo, e essa fé nos fortalece em viver a fé na palavra de Cristo, que está em Marcos capítulo 2. Em Marcos capítulo 2, relata de que Jesus está em Cafarnaum, e ele estava numa casa, e nessa casa havia uma grande multidão, muitas pessoas estavam ali, e Jesus estava pregando naquela casa, e diz o texto que 4 homens resolveram levar um paralítico até Jesus, porque eles criam que Jesus tinha a solução para aquela vida. Aquele homem que vivia à margem da sociedade, sofrendo. Aqueles homens se importaram com aquele paralítico e resolveram carregá-lo até Jesus. E eles enfrentaram muitas adversidades para chegar até Jesus. Havia uma multidão, e cada um da multidão estava pensando no seu espaço, no seu lugar. Não cediam fácil, mas eles foram perseverantes e levaram esse paralítico até Jesus no leito. E eles calcularam também aonde Jesus estava na casa, e a forma que descobriram de chegar até Jesus era bem difícil também, era por sobre o telhado, mas eles tinham fé e carregaram o paralítico e colocaram o paralítico com todo cuidado, com tanto amor, ali no meio aonde Jesus estava ensinando. E diz o texto, no versículo 5 de Marcos 2, que vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O texto diz que Jesus viu a fé. Vendo-lhes a fé, ele viu uma fé de um grupo. Ele não viu só uma fé, ele viu uma fé multiplicada, um grupo crendo no mesmo propósito. Ele viu a fé daquele grupo, e ele então realizou o grande milagre, perdoou os pecados daquele paralítico. Aquele paralítico foi salvo. Jesus fez o milagre. E os escribas começaram a questionar: mas quem é este que perdoa pecados? Só Deus perdoa pecados. E aí Jesus, para demonstrar que ele era de fato o Filho de Deus, ele então curou o paralítico e ele voltou a andar. E ele demonstrou ali que o grande milagre não era a cura física, era a cura espiritual. Aquele paralítico encontrou o seu maior milagre, foi a transformação da sua vida.
de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus viu a fé de um grupo. Essa é a fé tipo 4. É uma fé partilhada num grupo pequeno, num grupo familiar. Quando nós estamos num grupo pequeno, nós somos estimulados e encorajados a crescer na fé. A gente participa, as pessoas oram umas pelas outras, compartilham suas vidas, se relacionam, e há uma amizade que vai se estreitando, e nessa comunhão, nesse relacionamento, a fé aumenta. Nós somos estimulados a ter uma fé na palavra de Cristo, e somos fortalecidos, e somos integrados na igreja, e o grupo leva vidas até Jesus, e o próprio grupo experimenta o milagre da presença de Deus no meio. O Deus que disse que estaria onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus disse que ali ele estaria. Num grupo pequeno, Jesus está presente. Talvez o paralítico fosse o que tivesse menos fé, mas aquele grupo fortaleceu e fez a grande bênção acontecer ali. A vitória foi de todo o grupo. Da mesma forma, tem sido os testemunhos dos grupos familiares da Capunga. A bênção de todo o grupo. Um grupo que se importa uns com os outros. Quantos estavam tão sozinhos na vida da igreja, sem amizade, de perto, tá junto, e no grupo familiar encontrou amizade, encorajamento e força. Foi assim que eu experimentei quando vivi meu primeiro grupo familiar, primeiro grupo pequeno. Eu era muito tímido na igreja. Muitos talvez lembram disso aqui. Eu praticamente não tinha amigos. Participava da igreja, participava dos eventos, da EBD, mas me faltava mais a amizade. E por eu ser mais introspectivo, tinha dificuldade de fazer amizade. E praticamente fiz bem poucas amizades durante todo meu tempo aqui na Capunga, de adolescência, início de juventude. Mas Deus usou um grupo familiar, em que ali eu pude conversar com as pessoas de fato, eu pude compartilhar a minha vida, e ali eu fui estimulado na fé, a crescer no meu testemunho cristão. O fato de me envolver com as pessoas e as pessoas se envolverem mais de perto na minha vida, me fez crescer, porque nós precisamos uns dos outros e próximo. Precisamos de relacionamentos. E com o grupo, eu fui descobrindo meu potencial. Eu fui descobrindo que eu tenho dons, que eu tenho um dom de ensino, de pastoreio, que eu nem imaginava. Mas o grupo encorajava a minha fé. Eu me sentia como um paralítico. Eu tinha Jesus, mas na vida cristã eu estava falhando. Mas o grupo orava por mim, me fortalecia. E isso fez toda a diferença. Daqui a um tempo eu percebi que eu precisava compartilhar essa bênção com outras vidas. Não dava para ficar só para mim. Eu queria que outros vivessem essa integração, essa comunhão que não estavam vivendo. Eu queria compartilhar essa bênção com outros. E daqui a um tempo me tornei líder do grupo. Quando eu vi, já era líder. E eu olhei para trás e vi, foi Deus que usou a sua palavra e as pessoas junto. Daqui a um tempo depois, Deus me chamou para o ministério. Eu disse, não, eu não sei pregar. Sou muito tímido. Mas eu tive um grupo que foi me fortalecendo aos poucos na caminhada. E quando eu vi, eu disse sim. E Deus foi abrindo as portas, abençoando vidas, implantando grupos pequenos em várias igrejas. É Deus quem chama e capacita, e Deus quer usar também cada um para abençoar uns aos outros e assim crescermos na fé
E nós compartilhamos, nesse final de semana, nesse encontro dos grupos familiares da Capunga, sobre bênçãos, tantas bênçãos que temos vivido por participarmos dos grupos familiares. E eu queria destacar algumas delas. Viver relacionamentos, fazer amigos. O autor a Eclesiastes fala isso, no capítulo 4, ele fala assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. É algo absurdo, alguém está no meio da multidão, mas está tão solitário, não tem alguém para chorar perto, para se alegrar de perto, para compartilhar a sua vida na sua casa. Mas o mesmo autor, na sequência, fala: melhor é serem dois do que um. É melhor estar junto de alguém, estar perto. A nossa fé é fortalecida, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo não haverá quem o levante. O grupo familiar, a gente experimenta essas amizades abençoadas. Ali também é um ambiente terapêutico, um local onde há um cuidado mútuo. A gente pode expressar nossas dificuldades como se estivesse num terapeuta, mas é melhor no grupo, porque ali Jesus está presente e usa cada irmão para te fortalecer. E também ouvimos testemunhos de pessoas dizendo que no grupo encontrou um grupo terapêutico, de cura emocional, de crescimento. O grupo também é um lugar para ganhar pessoas para Jesus e integrá-las na igreja. Muitos grupos compartilharam isso, de vidas que se converteram por causa dos grupos. Pessoas que não iam para a igreja, que achavam que ali era um ambiente que ele rejeitava, mas no grupo informal, ali, ele pôde entender de fato o que é um crente, e ali ele recebeu a palavra, e fez amizade, entregou a vida para Jesus, quebrou as barreiras que ele tinha com Deus e com a igreja. E o grupo é um lugar de crescimento. Eu concluo dizendo isso: o grupo é o lugar de desenvolver uma fé poderosa. E para encerrar, Jesus conta uma parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, do juiz que não temia a Deus. Ele contou essa parábola aos discípulos para encorajá-los a orar sempre e nunca esmorecer. E nessa parábola que ele contou, ele disse que havia uma cidade, e nessa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum, e ali tinha uma viúva que tinha um adversário, e ela ia até o juiz, insistindo para que ele julgasse a sua causa diante do seu adversário. E essa viúva, ela insistia, importunando o juiz. E diz a parábola que o juiz julgou a causa dessa viúva, não por temor a Deus, mas por temor de que algo de mal lhe acontecesse, porque havia uma insistência ali, naquela mulher. E Jesus encerra essa parábola dizendo no versículo 7 e 8, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus voltará e ele vai achar fé na sua vida. Que tipo de fé Jesus encontrará na sua vida? Que o Senhor te fortaleça, que Ele produza na sua vida uma fé poderosa, a fé que agrada a Deus, a fé na palavra de Cristo e a fé, uma fé partilhada, em nome de Jesus. Amém.
Eu gostaria que o piano estivesse tocando o hino de número 262, do Inário para o Culto Cristão. Deixa o Salvador te ajudar. Enquanto esse hino está sendo tocado, eu quero que você, por alguns instantes, curve a sua cabeça. Eu queria lhe fazer algumas perguntas nesse instante. Primeiro, eu quero lhe perguntar se você tem desenvolvido sua fé em Cristo Jesus. Se você tem experimentado aquilo que a fé em Cristo pode produzir. Pastor Alexandre lembrou bem, muito mais que a bênção física da cura produzida por Jesus naquelas pessoas de cujas histórias fomos lembrados, a cura espiritual na vida daquele paralítico, perdão dos seus pecados. E eu queria saber se você que está presente aqui nesta noite ainda precisa desenvolver e exercitar essa fé em Cristo Jesus, que lhe permita entregar sua vida a Cristo e ter Jesus agindo no seu coração. Eu quero desafiá-lo nesta noite a expressar esta fé, a mostrar que você crê em Cristo Jesus, entregando-lhe a sua vida, abrindo o seu coração, deixando que Jesus faça por você o que você precisa. E enquanto todos estão de cabeça baixa, orando, se você sente no seu coração o desejo de entregar sua vida a Jesus e quer dizer neste momento: eu creio em Jesus, eu abro meu coração para Ele, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, eu quero ter Jesus participando da minha vida. Se você sente esse desejo nesse instante, eu queria que você levantasse a sua mão, onde você estiver. Eu quero ver daqui, eu quero orar por você. Levante sua mão, corajosamente. Pode levantar a sua mão, dizendo com esse gesto: eu quero crer em Jesus, eu quero abrir o meu coração para Ele, eu quero lhe entregar a minha vida. Levante sua mão, onde você estiver. Pode levantar a sua mão, corajosamente, dizendo: esta é a minha decisão, eu quero permitir que Jesus me ajude. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Neste momento entrega a sua vida a Jesus. A outra pessoa: Deus te abençoe, Deus te abençoe. A outra pessoa, ali na galeria: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Feliz com sua decisão, com a decisão de vocês. Há mais alguém? Levante sua mão nesse instante, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu creio em Jesus, eu quero que Ele seja o meu Salvador. Há mais alguém que neste momento quer entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém que quer corajosamente demonstrar a sua fé, mostrar a sua fé em Cristo Jesus? Levante sua mão. Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há uma outra pessoa? Há uma outra pessoa que neste momento quer entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Não importa a sua idade, criança, como esses dois garotos tão queridos nossos que neste momento dão este passo e publicamente assumem sua fé em Cristo Jesus, como esses dois jovens aqui embaixo, ali na galeria, neste momento entregam sua vida a Jesus. Você quer fazer isso agora? Levante sua mão, corajosamente. Levante a sua mão. Eu queria pedir que nós cantássemos suavemente este hino, a primeira estrofe deste hino, 262. Este hino pergunta: já andaste só em tristezas? Já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir? Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. E enquanto nós cantamos, se você quer dar esse passo, você vai levantar a sua mão. Eu vou ver daqui, porque eu quero orar por sua vida também, enquanto cantamos suavemente este hino. Será que você tem andado algumas vezes sozinho, em tristeza? Você já chorou nas trevas da solidão em algum instante de sua vida? Talvez somente com o som do silêncio a cercar a sua vida. E talvez
sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar agora. Levante sua mão corajosamente, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero deixar que Jesus me ajude. Eu creio em Jesus. Alguém? Há mais alguém que quer deixar Jesus ajudá-lo nesse momento? Eu queria convidar todos a se colocarem de pé. Eu queria convidar você, que levantou a sua mão, para vir aqui à frente. Eu quero que André, Felipe e Karina acompanhem seus filhos aqui à frente nesse instante. Quero pedir a você ali na galeria que venha. Se quiser que alguém o acompanhe, eu tenho certeza que alguém vai ter a alegria de vê-lo. Você que está aqui embaixo, vem aqui também. Queria muito apertar a sua mão, quero lhe dar um abraço, quero orar por você também. Você não levantou a sua mão, mas quer se juntar a esses que nesse momento dizem publicamente que entregam sua vida a Jesus, quer fazer isso? Vem, pode vir, pode deixar seu lugar. Eu quero orar por você, quero orar com você aqui. Você quer também nesse momento dar esse passo em direção a Jesus? Pode fazer isso. Vem até aqui, vem até aqui. Enquanto você está chegando, eu quero fazer uma outra pergunta. A mensagem da palavra de Deus nos lembrou muito bem que a fé pode ser compartilhada, a fé pode ser dividida, a fé pode ser estimulada, e é isso que acontece quando nós dividimos a fé. Mais alguém aqui alcançado pela palavra de Deus? Se você quer também se juntar a eles, pode vir. Mas eu quero dizer que é possível compartilhar a fé. É possível compartilhar a fé. É possível, como essas pessoas que estão aqui, mais duas crianças neste momento, declaram sua fé em Cristo Jesus. Exatamente como nós fizemos desde a nossa infância, né, pastor Alexandre? Desde a infância. Neste momento nós se passamos em direção a Cristo. Como é bom poder compartilhar a fé com nossos filhos, transmitir aos nossos filhos nossa experiência com Cristo. Mas como é bom fazê-lo com outras pessoas. Como é bom poder, à semelhança daqueles homens que levaram aquele paralítico, estimular a sua fé, nutrir a sua fé, alimentá-la. E eu sei que há pessoas que podem ser ajudadas por você, que podem ser estimuladas por você, em sua relação com Cristo, em seu crescimento espiritual, em seu desenvolvimento. Por isso eu queria deixar ainda um desafio com você nesta noite. Você pode tomar parte em algum grupo familiar. Você não apenas será alimentado e nutrido por essa experiência, mas você terá a oportunidade para alimentar outros, para ministrar a outras pessoas. Por isso eu quero pedir, não vou chamar para vir aqui à frente, mas eu queria que você, que se sentiu desafiado a participar de um grupo familiar, você não saísse daqui sem preencher o cartão que está no banco em frente a você, onde está escrito minha decisão. Preencha ali e diga: quero participar de um grupo familiar. Entrega esse cartão para a gente, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos ajudá-lo a identificar um grupo próximo a você, onde você possa participar, quem sabe criar novos grupos, dos quais você possa tomar parte. Mas aproveite essa experiência de compartilhar a sua fé com outros, ter a sua fé nutrida e ter a oportunidade para alimentar a fé de outras pessoas. E você vai ver experiências muito boas. Alguma dúvida? Eu desafio a entrevistar qualquer uma dessas pessoas que estão aqui, que já participam de um grupo familiar. Pode perguntar a qualquer um sobre como tem sido sua experiência. Pode perguntar. Eu tenho certeza que você se sentirá estimulado a viver essa experiência também de desenvolvimento da sua fé e de compartilhar da sua fé com outras pessoas. Agora nós vamos orar.
Pai querido, nosso coração se enche de alegria. A alegria de ver, Senhor, que a fé em Cristo Jesus produz transformações, produz milagres e traz bênçãos sobre nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço agora, Senhor, a vida de cada pessoa presente aqui à frente. Crianças que neste momento declaram aqui publicamente que querem caminhar com Jesus Cristo. Crianças que aqui neste momento declaram, Senhor, que querem caminhar com Jesus durante toda a sua vida. E nós sabemos a bênção que isto representa. Mas também jovens, Senhor, que a partir de agora querem caminhar com Jesus, querem nutrir a fé em Cristo Jesus e entregar-lhe suas vidas, para que Jesus dirija os seus passos e o seu caminhar. E eu quero colocar todas estas vidas nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Espírito Santo cele a sua salvação, que esses nomes sejam escritos no teu livro, para que jamais sejam apagados, e que essas vidas comecem agora uma caminhada maravilhosa com Cristo Jesus, apoiadas por seus pais, estimuladas, incentivadas por seus irmãos, por seus amigos, que jamais caminhem sozinhos, não apenas pela presença de Cristo ao seu lado, mas pela companhia de seus irmãos em Cristo Jesus, pelo apoio de outros que possam caminhar com eles. Ajuda-nos como povo teu, como igreja tua, a viver mais da comunhão proposta na tua palavra, que através dos grupos e das atividades da igreja, através dos grupos familiares, possamos estimular a fé, alimentar e desenvolver a fé individual, mas também a fé das pessoas que convivem e caminham conosco. Ó Pai, que possamos crescer no exercício da comunhão e no exercício da proclamação da tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nos podem sentar. Eu queria que vocês viessem aqui, mas eu queria que os outros pais também estivessem aqui. Eu queria que os pais também estivessem aqui nesse momento. Eu queria que vocês ficassem nessa primeira fila aqui. A nossa equipe de conselheiros vai conversar com vocês nesse momento. E nós queremos dizer da nossa alegria, da nossa felicidade por viver este momento. Talvez você esteja no seu lugar e tenha sido difícil tomar a posição, a decisão pública que essas pessoas tomaram. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, esse mesmo cartão que mencionei agora há pouco também pode ser usado para você dizer da sua decisão de entregar a vida a Jesus. Faça isso também. E nós certamente teremos a alegria de receber o cartão ali à porta, orar por sua vida. Quer tenha sido sua decisão tomar parte num grupo familiar, quer tenha sido sua decisão agora, uma decisão de vida, a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Se você nos acompanha à distância, através do rádio ou através da internet, nós o convidamos também a assumir essa sua decisão pública, a compartilhar conosco. Nós teremos a alegria de falar também com você e acompanhá-lo em sua caminhada com Cristo Jesus. Nós estamos muito felizes ao chegar ao final deste culto. Quero expressar aqui a gratidão dessa igreja, de modo especial ao nosso Ministério de Família, pastora Polônia, professora Cássia, pelo trabalho que tem sido realizado, especificamente por esse maravilhoso congresso que foi realizado nesse final de semana. Ao agradecer-lhes, eu quero estender esta gratidão a toda a equipe que os apoiou. Eu sei que houve uma grande equipe que se mobilizou, aos participantes dos grupos familiares, aos líderes dos grupos familiares que foram de forma justa homenageados ontem pela manhã pelo lindo trabalho que estão realizando. Nós estamos muito felizes com o trabalho de vocês. Recebam nossa gratidão. E é claro, uma gratidão toda especial ao pastor Alexandre por estar conosco nesse final de semana. Pastor, sua vida mais uma vez foi instrumento de bênção nas mãos do Senhor, por aquilo que compartilhou conosco desde a sexta-feira à noite,
fomos todos enriquecidos, fomos todos abençoados através de sua vida. Que o Senhor o abençoe, juntamente com sua esposa, juntamente com seus filhinhos. Que o Senhor continue a conduzi-lo no seu ministério, em seu trabalho, tanto ali na Igreja Batista Central de São Luís, como no ministério, com igrejas, em células, nesse trabalho feito em nível nacional. Que o Senhor continue a usar o seu ministério e a abençoá-lo. Quero aproveitar esse momento para agradecer também à equipe que tem sido apoio na área de música da igreja. Nosso ministro de música está de férias, está viajando com a irmã Eliana, e nós estamos naturalmente sentindo a falta do nosso ministro de música, irmão Apolônio Ataíde, mas nós temos uma equipe maravilhosa que tem apoiado esse trabalho. Nossa gratidão a esse pessoal por esse apoio, certo? Nós estamos chegando ao final deste culto, e eu quero pedir à professora Cássia que esteja aqui também. Nós queremos orar especialmente pela vida de vocês. Queria então que Cássia estivesse aqui com o pastor Apolônio, e vou convidar todos os participantes do congresso para estarem aqui à frente para esse momento final do culto. Então, vocês vão ficar aqui em cima, ao meu lado, e todo o grupo vai se colocar aqui à frente para esse momento final do culto. Vamos, neste momento, orar, e ao encerrar este culto, nós queremos expressar também nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito. As pessoas que estão ali em cima também, que participam dos grupos familiares, juntem-se também ao grupo aqui à frente, para esse momento final deste culto. Estaremos formalmente encerrando este congresso, primeiro congresso de grupos familiares de nossa igreja, certamente o primeiro de muitos. Reitero nossa gratidão às pessoas que estão presentes neste culto, aos nossos visitantes. Eu queria convidar o pastor Paulo Weiler Neto para vir aqui à frente. Queria que ele participasse desse momento final do culto também. É uma alegria muito grande tê-lo conosco neste culto, participando deste culto, e nós vamos encerrar este momento e este culto expressando nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem realizado. Estão aqui irmãos que participam de grupos familiares em diversos bairros da cidade do Recife e de Olinda, mas talvez a gente precise formar novos grupos para acolhê-los. Desses grupos que estão aqui, alguns já precisam se dividir, estão grandes demais. Dividir para que haja multiplicação na quantidade de grupos. Então, apesar da resistência de alguns para esse processo de multiplicação, mas isso tem que acontecer. Mas vejam que lindo o resultado desse primeiro ano de trabalho, esse momento de colheita. Louvamos a Deus, portanto, pela vida de todos os irmãos, em especial pelas vidas dos líderes que têm estado à frente desse trabalho. Nós vamos ficar de pé neste momento. Nós vamos orar. Eu vou pedir à professora Cássia para fazer esta oração final, e após a oração, o pastor Paulo Weiler Neto irá impetrar a bênção dos apóstolos, e com a bênção nós estaremos concluindo este culto. Os irmãos se assentarão, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, e após a oração silenciosa, os pastores iremos até a porta, os irmãos deixarão esse santuário. Portanto, vamos orar, em seguida teremos a bênção para o encerramento deste culto. Senhor nosso Deus, Tu sabes o que vem no nosso coração neste momento. Muita alegria, muita gratidão a Ti, Senhor, por tantas bênçãos recebidas durante este período, durante os grupos familiares, durante a existência desses grupos. Obrigada, Senhor, pelos líderes que estão no dia a dia, ligando, telefonando, apoiando, cuidando de todos os membros. Obrigada pela liderança tão forte, tão boa, Senhor. Uma liderança que está sempre ao nosso apoio, Senhor. Muito obrigada por tudo isso. Obrigada pelas vidas que estão sendo salvas, Senhor. Obrigada por aqueles que estão se sentindo só e que agora se sentem bem nestes grupos, Senhor. Obrigada por tudo isso. Nós te pedimos, Senhor, que continue nos abençoando, continue neste trabalho, Senhor, perto de nós, para que possamos fazer muito mais pela Tua igreja. Sê conosco, Senhor. Sê com nossas vidas.
ser com nossos propósitos, nossos sonhos, Senhor, para que possamos envolver toda a igreja neste projeto. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Amém.